Fala galera, tá começando mais um Papo de Atirador e hoje eu vou puxar uma tag falando sobre custos de munição e de treinamento. Dá uma olhada. Pois é, galera, eu tava conversando com os amigos do grupo de WhatsApp, onde estão o GA, do Gosto de Armas, o Marcelo Amaral, do BMGA 10mm, o Marcelo El Cabong, meu amigo que me recebeu lá no Paraguai, entre vários outros amigos, e um dos assuntos que surgiram foi justamente esse, em relação a custo de treinamento. E claro que a gente tem perspectivas completamente diferentes, porque um está no Paraguai, o outro está nos Estados Unidos, o outro está em outra parte dos Estados Unidos, outros estão aqui no Brasil em regiões diferentes e as perspectivas são muito diferentes. Mesmo aqui dentro do Brasil, a gente tem várias diferenças de custo operacional na hora de fazer o treinamento. Eu vou falar o meu ponto de vista aqui na Bahia e no Rio de Janeiro, que são os impostos mais caros aqui do Brasil. Aqui na Bahia o imposto sobre armas é de 40%, no Rio de Janeiro é de 38% ou 39%. Então, por exemplo, uma munição de treinamento aqui na Bahia ou no Rio, eu particularmente uso a minha munição, a recarga que eu faço, e uma munição recarregada, usando uma boa pólvora, uma boa ponta, reaproveitando o estojo do próprio treinamento, entre outras particularidades, fazendo com a espoleta da CBC, que é o que a gente tem aqui no Brasil, uma munição de recarga 380 sai mais ou menos R$2 cada uma. Isso já tendo o estojo. Tá? Não tendo estojo, a gente acrescenta aí mais R$1,50, R$2 por cada estojo. Então a munição de recarga sem ter o estojo sai a R$4, já tendo o estojo sai a mais ou menos R$2. Se você quiser treinar com munição original, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a munição ETOG, ogival normal da CBC, em calibre 380. Eu vou sempre falar no 380, que é o meu universo de treinamento. 9, 40, 45 já são outros preços bem maiores do que o 380. Então uma munição ETOG, ogival, CBC, hoje, pelo menos aqui na Bahia ou no Rio, sai mais ou menos R$5 cada uma. Aí vem outra questão, como que é o seu treinamento? Eu particularmente procuro manter uma regularidade de 25 disparos semanais. Às vezes dou um pouquinho mais, às vezes tem semana por causa da correria eu não consigo treinar, então eu acabo compensando e dou 50, 60, 75 disparos na semana seguinte, isso no acumulativo. Mas eu procuro ter uma regularidade de 25 disparos semanais. Então 25 disparos semanais, para mim, hoje saem a mais ou menos R$50 o meu treinamento. Isso sem considerar custo logístico e outras coisas que acabam tendo particularidades para algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu treino aqui no Clube Baiano de Tiro e no Cavig Clube de Tiro, que é um pouquinho mais para frente aqui na mesma cidade. É uma cidade que fica a 60 quilômetros de onde eu moro. Então eu já tenho ali o custo de combustível, de pedágio, entre outras coisas para chegar no clube. Até por isso também eu sou atirador duro. Então às vezes tem semana que eu não consigo treinar, além da questão de tempo, questão financeira também, quero economizar. Então eu deixo para fazer um treino reforçado na semana seguinte e economizo aí essa grana de combustível, pedágio e outras coisas, outros custos que eu acabo tendo. Outro aspecto que tem que ser levado em consideração também é o tipo do treinamento. Eu, por exemplo, eu faço muito treinamento para defesa, porque querendo ou não, mesmo sendo CAC, mesmo tendo aquela particularidade, aquele mimimi de que a arma de CAC não é para defesa, é só para esporte, especialmente por conta do porte de trânsito, a gente tem que se defender. É uma obrigatoriedade, a gente tem que ter a aptidão para se defender no trajeto até o clube ou na volta dele. E outra, se entrar um vagabundo na minha casa, eu preciso estar apto a me defender. Vou me defender com arma do CR? Sim, arma é para isso, independente se é Sinarme ou CR. Está na legislação, legítima defesa, é o melhor equipamento que você tiver ao seu alcance para fazer a defesa sua, de outrem ou da sua propriedade. Então, outro aspecto que precisa ser levado em consideração é o tipo do seu treinamento.
Eu particularmente eu faço, como eu já falei, treinamentos para defesa, e quando eu vou participar de alguma competição, alguma coisa, eu faço um treinamento prévio para aquele tipo de competição, se for tiro a 10 metros, tiro a 25 metros ou alguma coisa do tipo. Mas você, por exemplo, se você é um atirador desportivo e vai participar de uma competição de PSC ou de DSC, você tem que fazer um treinamento direcionado àquilo. Então aí a gente já está falando de 200 disparos, 1000 disparos, dependendo da sua carga de profissionalismo, dependendo do nível que você queira alcançar dentro daquela competição. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar: dependendo do clube onde você vai treinar, os clubes têm políticas diferentes. Tem clube, por exemplo, que você não paga nenhum adicional. Você já pagou a anuidade, você já é sócio daquele clube, então você pode treinar quando você quiser, você pode ir quantas vezes você quiser na semana e por aí vai. Já tem clubes, por exemplo, que cobram a hora da linha de tiro, então você vai pagar ali 40, 50, 80 reais pelo uso da linha de tiro enquanto você for fazer o seu treinamento. Tem clubes, por exemplo, que você não precisa ser filiado, você não precisa ser associado a ele. Então você pode ir esporadicamente. Eu, particularmente, tenho uma rotina de treinamento mais fidelizada. Então, morando aqui na Bahia, eu treino quase sempre aqui no Clube Baiano de Tiro ou lá no clube da Cavig. Só que aí eu viajo, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília ou para outro lugar, então aí eu me submeto à política local do clube que eu for frequentar. Tem clube que, se você consumir a munição dele, ele não cobra a diária da pista. Tem clube que você paga a diária da pista, mas também paga a munição dele. Ou pode usar a sua, caso você tenha uma recarga ou tenha uma munição sua em casa. Essas são algumas particularidades que o atirador tem que se submeter no dia a dia, dependendo da cidade onde ele esteja. E outra questão: tem determinadas cidades que são extremamente carentes de clubes. Às vezes você pega uma cidade ali até com uma quantidade grande de população, um bom volume de atiradores, mas você vai ver tem um clube que está a 100 quilômetros daquela cidade. A vida do atirador no Brasil definitivamente, infelizmente, não é fácil. Mas tá aí o que eu queria passar para vocês, essa questão de custo. Muita gente tem essa curiosidade: quanto que custa uma munição, quanto que custa uma munição de defesa, quanto que custa uma munição de treinamento. Uma coisa que eu não falei, esqueci de falar: a CBC aqui no Brasil tem uma munição, um tipo de munição chamado Treina. É uma munição específica para treinamento. Ela é mais barata porque a ponta é de um material que tem um custo operacional menor para a CBC. O estojo é um pouco mais frágil do que o estojo normal de munição para defesa. Então, juntando essas particularidades, é uma munição que acaba tendo um custo final para o atirador mais baixo. Então a munição Treina, por exemplo, é uma munição que é fornecida pela CBC e chega para o atirador aqui na Bahia ou no Rio de Janeiro, que são os impostos mais caros, como eu já falei, a um preço médio aí de R$ 3,10, R$ 3,20, R$ 3,25 cada uma. Então você compra em um milheiro a R$ 3.300, R$ 3.200, dependendo do preço final que a gente consiga nessa munição. Mas agora eu quero saber, vou entregar essa tag agora para o meu amigo GA, Gosto de Armas, que está lá nos Estados Unidos. GA, eu quero saber de você, como que é o cenário de treinamento aí? Custo de munição, se tem algum custo de logística, se tem muitos clubes próximos ou se você tem que viajar muito para chegar num clube. Me conta aí como que é o seu cenário aí nos Estados Unidos.